Muito bem. Agora vamos lá. O que é o valor no uso do dinheiro, né? A gente tem um valor na hora que a gente gasta o dinheiro. Como assim, Sula? A gente tem uma inclinação de consumo. Cada pessoa tem uma inclinação de consumo diferente. Às vezes, você tem mais facilidade de gastar com uma coisa e menos facilidade de gastar com outras. Isso tem a ver com o seu valor no uso do dinheiro. Já viu aquela sensação de você vê uma pessoa assim, a pessoa tem um carrão. Não sei se vocês já viram isso acontecer, ou se vocês mesmos já se pegaram pensando nisso. Você vê a pessoa com um carrão, aí a casa da pessoa caindo aos pedaços. Aí você fala assim, meu Deus, mas o que adianta? Né? Você com um carrão desse, e a casa caindo aos pedaços. Aí também pode outra pessoa chegar nessa mesma situação e ver o contrário, né? Vamos supor que a casa da pessoa é linda, nossa, das galáxias, e um carrinho reca que quase não está indo nem vindo. Aí a pessoa fala assim, o que adianta? Casa dessa linda, não podia investir num carrinho melhor, né? Então, isso tem a ver com o valor no uso do dinheiro de cada pessoa. Vai ser até bom para a gente agora aprender até respeitar mais. A respeitar, assim, não é que a gente não respeitava, porque a gente não tinha essa noção, né? De entender que para cada pessoa, uma coisa é mais importante que a outra. Eu tenho uma amiga, né, que ela é artista, ela trabalha com cinema, e ela fala de um amigo que mora ai meu Deus, numa casa assim de 2 cômodos, né, uma coisa assim minúscula, e tem uma câmera profissional de mais de 20 mil. Né? Então, aí a pessoa fala assim, caramba, como é que a pessoa pode dar uma câmera de 20 mil mora no centro? Exatamente por isso, ele mora lá para poder comprar a câmera de 20 mil, porque para ele, né, para o trabalho dele, para o sonho dele, aquilo é muito importante. Então, a gente vai falar aqui de alguns valores no uso do dinheiro. E o que eu espero que vocês façam? Eu quero que vocês se identifiquem. A gente não tem só um valor, tá? A gente vai ter um mais predominante. Mas eu quero que você, de acordo com o que eu for explicando, vocês vão se identificando ou não. Se você se identificar, você vai escrever aí no seu papel os valores que você se identificar, tá bom? Tudo bem? Mas vocês entenderam a lógica do que é isso? E como isso vai fazer a gente se comportar de um jeito ou de outro com o nosso dinheiro. E por isso que, às vezes, no casamento também tem muita briga, porque o esposo fala assim, meu Deus, mas você está gastando dinheiro com isso? Aí a esposa, e você que gasta dinheiro com isso? Que absurdo, não é assim? Por quê? Porque é o valor no uso do dinheiro de cada um. Cada um vê um valor diferente de quando a gente gasta dinheiro. E o primeiro dos valores é a segurança. Né? Quem tem esse valor do uso do dinheiro é aquela pessoa que ela precisa se sentir segura. Então, ela vai fazer de tudo. Ela vai gastar o dinheiro dela para garantir a segurança dela. Tudo que tem a ver com segurança, e se ela puder fazer, ela vai fazer. Às vezes, até o que ela não pode fazer. Então, geralmente, a pessoa que vai fazer muitos seguros, né? É seguro, comprou um negócio, faz o seguro. Comprou um negócio, faz o seguro. Ela tem muita preocupação, ela segura muito dinheiro, porque ela fica com medo de precisar e não ter. Sula, isso é bom ou ruim? E aí é que está a chave. Não tem valor bom nem ruim. O que existe é a gente passar por cima da nossa realidade para fazer esse valor. E qual o perigo espiritual desse valor de segurança? Qual é o perigo? A gente esquecer de que a nossa real segurança é o Senhor. E aí, às vezes, a gente botar tanta ênfase no nosso braço, no quanto a gente consegue se precaver e esquecer inconscientemente de que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, vocês estão aqui, a maioria de vocês pode não ter uma reserva de segurança. E aí é um erro, porque a Bíblia a gente viu, né? Quem participou do workshop, ou quem já está aqui me seguindo, viu que fazer uma reserva de segurança é algo bíblico, que Deus espera que a gente faça. Só que a nossa segurança não é a reserva de segurança. A gente faz a nossa parte nisso,
mas a gente não pode botar o nosso coração naquilo. Quem tem o valor de segurança muito alto acaba ficando muito desesperado à medida que ela vê o dinheiro diminuindo, à medida que ela vê a falta de estabilidade aparecendo. Então, qual que é o perigo do valor de segurança? É exatamente eu esquecer que eu faço a minha parte, eu preciso fazer a minha parte, mas eu não vou passar por cima da minha realidade para manter algo, porque senão eu não vou estar seguro. Não, porque aquilo que você não pode fazer, você não pode esquecer que existe um Deus por você para fazer. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente vai fazer, não é que a gente não vai cuidar da nossa segurança, né? Principalmente quem tem esse valor. Mas a gente vai fazer até onde a gente pode. A gente nunca vai passar por cima da nossa realidade para poder manter e fazer valer aquele valor. Vocês estão entendendo? Então, não é que é bom ou ruim. Eu só tenho que ter dois cuidados. Não passar por cima da minha realidade para fazer valer aquilo e nem botar o meu coração naquilo como se a minha segurança não fosse o Senhor. Tá? Segundo valor no uso do dinheiro. Opa! A independência. Bom, a independência é o quê? A pessoa que não gosta de depender das outras, então ela vai gastar o dinheiro dela para ela não precisar depender de ninguém. Se ela puder, já viu aquela pessoa? Nos meus problemas, eu que resolvo, eu não envolvo ninguém nisso, entendeu? Que eu fiz o BO, eu que vou resolver, e ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que me ajudar. É porque a pessoa tem um valor de independência muito grande. Ela vai gastar o dinheiro dela, às vezes ela vai gastar mais dinheiro só para não ter que depender de ninguém, porque aquilo é importante para ela. Ela não gosta de se sentir dependente de outra pessoa, tá? Isso é bom ou ruim? Nem bom, nem ruim. Qual é o cuidado nisso? Gente, a gente que é crente, a gente não pode se debruçar na independência. Por quê? Porque Deus nos ensina que nós dependemos uns dos outros. Então, também, não é a independência é muito bom, é muito importante, porque a gente não pode ficar debruçando a nossa vida em outras pessoas, né? Fazer a nossa vida de tal forma, pensando nela, dependendo de outra. Não sei se vocês estão conseguindo entender a diferença. É eu moldar a minha vida baseado, não, se der ruim, eu tenho fulano. Se der ruim, eu tenho Bertano, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Não. Aí, ter o senso de independência é bom. O senso de independência aqui, quem tem esse valor no uso do dinheiro, ele vai fazer certo isso aqui. Ele quer fazer a própria vida, né? Ele não quer depender das outras. Só que aí tem que ter cuidado para não ir para um extremo, né? De, às vezes, não ter aquela humildade de falar, estou precisando de ajuda, eu preciso disso. Será que você pode me ajudar naquilo outro? Porque senão a gente vai para outro lugar errado. Então, não passar por cima da nossa realidade só pelo fato de não vou depender de ninguém e nem ir para um exagero, né? Esquecer que a gente não pode depender, forjar nossa vida para depender dos outros e nem também fechar os olhos e achar que nunca vai precisar e não vai pedir, entendeu? Isso é muito ruim também. Isso vai fazer você perder dinheiro. Terceiro valor no uso do dinheiro, a liberdade. Quem tem esse valor no uso do dinheiro só quer ser livre, né? Talvez essa pessoa aqui, se ela nem vai querer comprar uma casa própria, porque ela fala assim: hoje eu estou aqui, mas sei lá, mas eu posso querer ir para outro lugar, para outro país. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida, entendeu? É uma pessoa livre. Se ela puder escolher, ela vai escolher um trabalho que ela pode trabalhar de qualquer lugar. Se ela puder escolher, às vezes ela faz as contas e ela fala assim: poxa, é muito mais barato para mim eu andar de Uber do que ter carro. Não, mas não abro mão da minha liberdade, poder ir ver o que eu quiser. Essa pessoa, ela ama a liberdade, ela vai gastar dinheiro para se sentir livre. Bom ou ruim isso, né? Nem bom, nem ruim. Só é ruim se você passar por cima da sua realidade financeira para fazer valer isso daqui, né? E entender que nós somos
livres, nós temos que ser livres, tá? Mas a única coisa que nós não somos livres, que seremos sempre servos, escravos, é de Deus. Então, cuidado. A galera que tem esse valor forte, às vezes pode sentir, como eu posso dizer, desafio maior quando Deus fala assim, né? Ó, sai da sua casa, da sua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. E aí, né? Quem você vai obedecer? Então, o valor de liberdade, ele tem que estar submisso, todos eles, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês não tem bom nem ruim, gente. Tem os perigos de cada um, a gente tem que ficar atento a eles. Status e sucesso. Outro valor no uso do dinheiro que é muito julgado assim, ó, de vista. Porque o status e sucessos, quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? Aquela pessoa que adora estar com tudo do bom e do melhor. A roupa dela é a melhor marca, a comida dela é a melhor marca, o seu curso que ela vai fazer vai ser o melhor curso. Também não é só para isso, não. Se ela for ajudar, também a ajuda vai ser a melhor. Tudo que ela pode fazer, ela vai fazer o melhor que ela pode. Tudo, não só fazer o melhor que pode, mas tudo que faz, tudo que compra, a pessoa ela gosta de ver que aquilo aparenta sucesso, aparenta ser uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida se veste assim, tem isso, faz assim, tem aquilo outro. Então, geralmente vai ser a pessoa que está muito apegada a certas marcas. Eu só compro se for da marca tal. Se for no mercado, eu era muito assim. Eu ia no mercado e olhava assim, essa marca aqui eu não conheço. Meu marido que me ensinou isso. Aí falou assim, exatamente, você não conhece. Então, vamos experimentar, vamos ver se é bom. Você não sabe se é bom ou se é ruim. Vamos comprar. Se não for bom, no mês que vem a gente volta para o outro. Então, eu era muito preconceituosa. Eu olhava assim, só queria comprar da marca que eu conhecesse. Uma marca famosinha. Não é que eu conhecesse, né? A marca famosinha. Que eu ficava olhando assim, eu queria comprar esse. E hoje eu entendo que nem sempre aquilo que é o famosinho é o melhor. Às vezes não é. Às vezes às vezes não é. E aí a gente tem que se permitir. Qual é o problema desse valor? Acaba não se permitindo conhecer outras coisas. Às vezes está pagando muito mais caro em várias situações, porque não se permite experimentar o novo. Né? É bom ou ruim esse valor, Sula? Gente, não tem bom nem ruim. É ruim você querer se vestir da melhor forma, ter as melhores coisas? Não. Agora, se eu não tenho realidade financeira para bancar certas coisas e eu estou ali me endividando para manter aquele status, é ruim. Eu preciso saber qual é a minha realidade financeira. E hoje, vocês não sabem, está tudo aí, né? A maioria de vocês está bagunçado, mas depois vocês vão ter total clareza do quanto vocês têm para comprar ou não. E aí, a pessoa vai abandonar esse valor aqui por causa da educação financeira? Não. Só que ela vai fazer uma escolha. Provavelmente ela vai ver, dependendo do quanto ela ganhe, né? Poxa, eu posso manter isso com menos frequência, ou eu posso experimentar uma marca um pouco inferior, ou eu vou demorar mais tempo para comprar tal coisa e vou ter que fazer isso menos vezes, mas vou manter isso daqui. Isso aí. Cada um vai ver o que vai fazer. Mas é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Você pode querer ter as coisas, só que não se apegue à marca, porque quando você se apega à marca, você, em vez de comprar, você já foi comprado. Vou repetir. Quando você fala assim, eu só compro se for da marca tal, bingo, você deixou de ser o comprador e você virou o produto. Que agora aquela marca te comprou. E você deixou de ser o cliente para se tornar o produto. Então, não é que eu só compro dessa marca tal. A gente deve comprar as coisas baseado em funcionalidade, não em grife. Então, isso aqui me atende porque isso faz isso, isso, isso. Mas só isso aqui me atende? Ou tem outro que me atende também que faz isso, isso e isso que eu preciso? Não, eu tenho que ter um iPhone. Mas por que você precisa ter um iPhone? Porque a sua profissão exige isso? Não, eu preciso de uma câmera boa, entendeu? Espaço, mas espera aí, não é só o iPhone que tem uma câmera boa. Dependendo do nível de câmera que você precisa, ou de atuação,
Outros celulares fazem a mesma coisa cobrando a metade do preço. Então, tem problema de ter iPhone? Nenhum. Eu atendi um casal que ela era a menina do iPhone. E só que assim, ela foi lá, em menos de, sei lá, 2, 3 meses, ela pegou e juntou o dinheiro e foi lá e comprou o iPhone à vista. Ela não se endividou para comprar o iPhone. Ela trabalhava para caraca, fazia dinheiro para caramba. Ela podia ter aquele iPhone? Podia. Podia. Só que ela fazia tão bagunçado que às vezes nem parecia que ela ganhava tudo aquilo. Eu já atendi pessoas, por exemplo, eu tinha um casal que era o filho, cortava o cabelo no tal fulano de tal. E aí, eu não lembro mais quanto era na época, eu não sei quanto está hoje na época, na verdade, mas vamos dizer, hoje é o quê? Uns R$ 40 para cortar cabelo masculino? Era tipo 70, aonde ele cortava a criança, era quase o dobro. Aí eu falei assim, gente, então, toda semana, né? Ia lá e cortava. Então, isso aqui, será que não dava para a gente trocar de cabeleireiro? Não, mas a gente não troca de cabeleireiro porque ele gosta muito desse cabeleireiro, porque ele corta o cabelo dele assim há anos e pão dura. Eu falei assim, calma. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa trocar de cabeleireiro radical. Não, a gente não faz cabelo uma vez por semana. Então, uma vez você testa um novo, aí se der ruim, na outra semana você volta contigo. Aí você vai experimentar. Na outra semana, você vai para o novo. Escolhe o novo. Aí depois, se não der mão, você volta para o antigo. Resumo da história. A primeira vez que ele tentou um novo, encontrou um pela metade do preço, o garoto amou o corte, e a gente diminuiu metade do orçamento só de não corta o cabelo. Por quê? Porque se permitiu. Então, é muito disso, tá? Para vocês se abrirem. Não é para perder qualidade. Não, não é isso que a gente está falando. É para, às vezes, a gente ter a mesma coisa pagando muito menos. Próximo valor no uso do dinheiro. Crescimento contínuo. Ah, eu amo, né? Porque esse valor claramente é meu. Isso aqui é pessoa viciada em estudar, entendeu? Pessoa que sempre acha que precisa fazer algum curso, algum após. Talvez alguns de vocês chegaram aqui porque tem esse valor. Glória a Deus por esse valor. Porque a pessoa está sempre achando, não, que tem que melhorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler o livro tal. Se essa pessoa tem esse valor do crescimento contínuo, ela entra numa livraria, meu Deus, se ela pudesse, ela levava a livraria toda para casa. O problema é que na casa desta pessoa, provavelmente tem um montão de livros que ela ainda não leu, né? O problema é o crescimento contínuo? Não. O problema é que muitas das vezes nós estamos viciados em conhecimento e fazendo uma gordura intelectual que nada serve, só estamos ficando obesos intelectualmente. A gente aprende e não bota nada em prática. Então, a gente fica naquele vício de, não, eu preciso aprender mais, não, eu preciso disso, eu preciso desse aperfeiçoamento. Tá, e o que você já fez, o que você já colocou em prática? Do curso que você comprou, o que você colocou em prática? Você quer comprar outro livro, mas tá, do que você comprou, o que você colocou em prática? Crescimento contínuo é ruim? Só que tem o perigo de você ficar ali, ó, envolto, e eu não estou falando só de financeiramente falando, tá? Eu não estou falando de financeiramente falando, uma redundância aqui. Eu não estou falando só de dinheiro de perdido, estou falando de crescimento perdido, porque a gente fica com aquela procrastinação ativa que eu falei com vocês lá no grupo, lembra? E aí vocês ficam assim, não, mas eu preciso fazer mais um curso, não, mas eu preciso fazer... Não, você precisa botar em prática aquilo que você aprendeu. Fazer dinheiro com aquilo que você já tem. Fazer dinheiro com aquilo que você já tem de capacidade de conhecimento. E esse dinheiro vai te habilitar a chegar em outros. Porque às vezes a gente fica assim, não, só quando eu tiver a pós-graduação, não só quando eu tiver um doutorado. Não, não, meu filho. Hoje, com o que você tem hoje, você consegue produzir. Você consegue ter. Só que quem tem esse valor de crescimento contínuo, cuidado. Pode estar aí. É bom ou ruim? Nem bom nem ruim. Só tem que saber se eu estou usando bem, né? Se eu estou fazendo isso direitinho. E não deixar isso passar por cima da minha realidade financeira. Por que eu estou toda hora falando da realidade financeira? Porque, gente, no nosso valor do uso do dinheiro, vai sempre parecer muito importante, muito urgente
Não, eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso deixar de comprar isso. Sempre vai parecer muito urgente e importante toda vez que você estiver prestes a gastar dinheiro envolvendo seu valor no uso do dinheiro. Sempre. Então, por isso que a gente está trazendo luz para essa parte aqui, para a gente entender os nossos pontos de ação, tá? Mudança e variedade. Quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? A pessoa que adora mudar, gente. Ela está sempre mudando alguma coisa. Ou é o cabelo, é os cômodos da casa, é o carro, é o tecnológico. Ela está sempre mudando e sempre achando que precisa mudar. Bom ou ruim? Nem bom nem ruim. O problema é que, às vezes, a gente nem desfruta daquilo que a gente já mudou e já está querendo mudar de novo. Acabou de fazer uma obra na casa, tem nem 2 meses, já está achando que tem que quebrar outra parede para fazer não sei o quê. Tem tanto tempo que... Tem meses que comprou tal coisa de cozinha, já acha que tem que trocar de novo. E aí você vai perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, porque você sempre está achando que precisa mudar. Não é bom nem ruim, só que você precisa saber que muitas das vezes você está sendo levado a gastar dinheiro pelo seu valor, não porque realmente você precisa de mudar aquilo ou variar aquilo. Ai, próximo valor. Este valor aqui pega crente demais. Contribuição. Até vou beber uma água para falar dele. Por quê? Gente, contribuir é bom ou ruim? O que vocês acham? Bom, né? Contribuir é bom. Só que contribuir também pode ser ruim. Se a gente está passando por cima, a gente está se endividando, porque, olha só, quem tem esse valor de contribuição não é a pessoa que ajuda só, tá? É a pessoa que, se deixar, ela tira a roupa do corpo para dar para o outro. Ela se endivida para ajudar o outro. Ela se enrola financeiramente para ajudar o outro. E você vai poder passar aí pela Bíblia todinha. Você nunca vai ver Deus pedindo algo que você não tenha. Grava isso que eu estou falando com vocês. Deus nunca pede algo que você não tem. Ele pode te pedir tudo, mas não o que você não tem. Eu já ouvi tanta asneira, né? Já vi pastor falando assim: pega um empréstimo, vende seu carro. Vende o carro, dependendo, né? Se Deus falar, Deus sabe cada coisa, mas é seu. Se você tem, é seu. Mas pega emprestado, passa no cartão, parcela. Fazer algo que você não tem, Deus não pede. Você pode ver aí na Bíblia. Pois, se você achar, você me mostra que eu vou ter humildade de reconhecer. Mas Deus não pede aquilo que você não tem. Deus pede sacrifício. A contribuição precisa ter, ó. Ela vai ter essas duas vertentes. Ou ela vai ter a vertente da prioridade ou do sacrifício. Eu nem vou me alongar muito, porque tem uma aula gravada só falando disso. A oferta e a educação financeira, depois vocês assistem. Quem tem esse valor no uso do dinheiro, de contribuição, vai lá e assiste essa aula. Mas eu vou falar desses dois aspectos, porque nessa aula eu não falei disso desse jeito. Ou é prioridade ou é sacrifício. E para ser sacrifício, você precisa ter clareza do que você está sacrificando. Muita gente oferta na igreja sem nenhum sacrifício. Como assim, Sola? O pastor fala assim, tira dessa carteira aí sua melhor nota. Aí tu vai lá e tira. R$ 100. Beleza, mas você está sacrificando o quê? O que você vai deixar de fazer naquele mês para ofertar aqueles R$ 100? Você está sacrificando o quê? A pizza? É o sacolão? É a sua passagem que você vai andando, a parte que você pega de ônibus, você dá para você ir andando e agora você vai andando para ofertar? O que você está sacrificando? Você sabe? Ou você pega esses R$ 100, oferta e depois segue sua vida, ó. Do mesmo jeitinho que você faria se você não tivesse tirado R$ 100. E aí você vai vivendo na Deus proverá. E quando falta, você passa o cartão. Pensa aí comigo. Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Ou é prioridade, Deus precisa ser prioridade, ajudar as pessoas precisa ser prioridade, e vocês vão ter isso no orçamento de vocês,
porque a gente estipula uma porcentagem para a gente ofertar, a mínima que vocês podem aumentar. Precisa ser prioridade, precisa ser pensado, não é o resto. A gente não dá o resto para Deus. Lembrando que quando você ajuda o outro, você está dando a Deus, tá? Porque a Bíblia fala que quando você dá para um necessitado, é como se você estivesse dando a Jesus. Então, não é só o que eu estou falando aqui, não é só sobre oferta na igreja, é sobre ajuda ao próximo, a uma instituição. Isso não pode ser resto, isso tem que ser pensado. Ou pensado no seu orçamento, que você pensa assim, não, todo mês eu vou tirar tantos reais para abençoar. Eu sugiro e coloco uma porcentagem. Por quê? Eu profetizo na vida de vocês que vocês vão ganhar mais. E quando vocês ganharem mais, vocês vão contribuir mais. A contribuição de vocês vai ser proporcional àquilo que Deus está mandando na vida de vocês. Então, quando a gente bota uma porcentagem, à medida que a gente vai crescendo, a contribuição também vai crescendo, na mesma proporção. Então, precisa ser prioridade, eu preciso pensar no meu dinheiro uma parte para contribuir. Não é possível que, por um pouco que eu ganho, eu não consiga contribuir, nem que seja um pouquinho para o outro. Vou deixar você falar, tá, Alan? Então, é uma contribuição, ou, desculpa, é uma prioridade, ou é um sacrifício. Então, eu tenho lá, o dinheiro do meu lazer, o dinheiro do meu sacolão, o dinheiro da minha padaria, tá, Deus quer mais. O dinheiro do meu sonho, o dinheiro da minha reserva, o dinheiro da minha aposentadoria, sei lá. Eu vou sacrificar esse mês, eu não vou ofertar, esse mês eu não vou botar dinheiro no meu sonho, não, porque Deus me pediu meu sonho, eu vou ofertar esse dinheiro do meu sonho. Eu lembro que, vou deixar você falar, tá lá, não esqueci não, só para não perder a linha de raciocínio. Eu lembro que a primeira vez, o primeiro mês que a gente se organizou financeiramente, que eu falei assim, caraca, vai sobrar tanto. Eu falei com meu marido, amor, vai sobrar tanto. Era mais de R$ 1.000. Eu lembro que a gente ganhava muito não, tá, gente? Ganhava muito não. A gente não juntava R$ 1, gente. Um mísero real por mês. A gente juntava, depois que a gente se organizou, começamos a juntar, em média, uns R$ 1.500. Percebe aí o que vai acontecer aí na sua casa. E naquele mês, uma amiga minha estava casando, e ela ia fazer um casamento simples, e não sei quem prometeu para ela um buffet. E uma semana antes do casamento, a pessoa falou que não ia dar. Aí a madrinha foi avisando todo mundo se não podia ajudar com alguma coisa. Que... Aí a gente virou um para o outro assim, amor, vamos ofertar na vida da nossa amiga? Vamos ofertar. A gente pegou aquele dinheiro e foi a primeira semente. A gente não botou nada nos objetivos que era para botar, mas só que Deus pediu aquilo para a gente. E Deus pode pedir tudo, tá, gente? A gente organiza, não é para ser escravo da organização, tá? A gente organiza para não sermos escravizados pelo dinheiro. Fala, Lã, senão eu vou embora. Tem, assim, você explicando, tem uma porcentagem ideal ou um mínimo que você considera legal, alguma coisa assim, para de dízimo ou oferta, né? O dízimo, ele é fixo, é 10% daquilo que chega na nossa mão, né? Agora, a oferta, ela é muito pessoal e vai depender... Porque, olha só, uma coisa também que eu vou falar. A Bíblia fala assim, aquele que não ajuda os de casa é pior do que o infiel, né? Que negou a fé. Então, eu boto um valor mínimo ali no orçamento de vocês, de 2%, 1% de oferta, tá? Dízimo a gente nem coloca. A gente nem coloca na nossa planilha o dízimo, porque a gente não considera nosso. O dízimo não é nosso. Então, a gente só vai administrar os 90% como se esses 90% fossem 100% de novo, entendeu? Porque a gente não considera como nosso. Aí, 1%, 2% do nosso dinheiro, a gente vai deixar como prioridade para estar ofertando ou ajudando. E aí, à medida que você for sentindo alívio financeiro, e você quiser, e como Deus direcionar, porque a oferta, ela é aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, você vai... Só que eu coloco uma porcentagem para eu ter certeza
que eu não vou crescer financeiramente e o que eu estou fazendo pelos outros não está crescendo na mesma proporção. Entende? Mas eu boto, em média, 1 a 2% de oferta, tá? Mas isso vocês podem alterar. Tanto botar mais, ver o que vocês vão fazer, dependendo de cada situação financeira. Cada vida é uma vida, cada família é uma família. Beleza. Beleza? Beleza. E, por último, mais polêmico, acharam que contribuição é o valor mais polêmico? Não! O valor do uso do dinheiro mais polêmico é este daqui, a família. Quem aqui, né? Às vezes vai muito bem financeiramente, ela consegue dizer não para o doce, para a roupa, para tudo. Mas se o filho pedir, se a mãe pedir, se o sobrinho, se o irmão, seja lá, o que acontecer? Não consegue dizer não para a família. Não consegue dizer não para a esposa, para o esposo. Não consegue, e às vezes nem consegue dizer não, não consegue se colocar numa situação de pensar assim, caramba, eu não posso dar isso. Não consegue aceitar que não pode fazer aquilo. Porque é para a família. E quando a pessoa tem esse valor muito forte, a família assim, é o top one dessa pessoa. Então, para ela, é inadmissível que ela não consiga dar aquilo que a família dela está querendo. Só que, muitas das vezes, não dá. E a gente vai fazer, grava isso, o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Eu lembro de uma vez que uma pessoa muito próxima aqui em casa, e aí eu estava dando alguma coisa para a Lavínia, aí essa pessoa falou assim, mas por que você não dá tal coisa? Aí eu parei e pensei, não, é porque isso aí está fora da nossa realidade financeira ainda. Ah, mas ela merece. Aí ela falou isso, eu fiquei, ela merece, minha filha merece. O que minha filha não merece, né? Minha filha, minha primogênita, minha filha merece o céu, a terra, né? Só que eu não dou para minha filha aquilo que ela merece. Eu dou para minha filha o melhor que eu posso daquilo que eu tenho. Eu não posso dar para minha filha além do que aquilo que eu tenho, porque é como se eu quisesse amá-la mais do que Deus. Ui, forte isso que eu falei? Eu não amo meus filhos, eu não amo a minha filha mais do que Deus ama. Coloca isso aí, ó, marcado aí dentro de você. Você não consegue amar o seu filho mais do que Deus. Ah, mas porque eu quero dar para minha filha, para o meu filho, tudo que eu não tive. Deixa eu te falar uma palavra meio dura. Isso tem mais a ver com egoísmo do que com altruísmo. Quando você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve, você está pensando em você. Você está querendo suprir o que você não teve. Você tem que dar para o seu filho aquilo que ele precisa. Às vezes, aquilo que você não teve, seu filho não precisa também. Você não tem que dar para ele ou para ela aquilo que você... Porque eu não tive, entende? Não é que a gente... É sempre melhorando, né? Meu pai está aqui, me deu aquilo que ele não teve. Eu estou dando para minha filha também o que eu não tive. E a minha filha vai dar para os filhos dela aquilo que eu também não consegui dar para ela, mas não é movido pelo sentimento de eu tenho que dar para minha filha aquilo que eu não tive. Vocês conseguem entender a diferença? Porque cada pessoa é um indivíduo e tudo que a gente passou de privação, de nãos, forjou quem nós somos, gente. Né? É importante não ter também. Quantas pessoas são hoje descontroladas? Algumas são descontroladas porque não tiveram. Tiveram grande escassez. E outros se tornaram descontrolados porque tiveram em grande abundância e não conhecem o não ter. Então, não significa que eu tenho que dar para minha filha o que eu não tive. Porque aí eu vou estar pensando em mim, eu vou estar jogando o meu passado em cima da minha filha. Eu tenho que olhar a minha filha na individualidade dela, de quem ela é, de quem ela está se tornando, e perceber ela,
o que ela precisa, o que ela está querendo para desenvolver, para amadurecer, para onde que ela está indo, quais são os dons e talentos que estão sendo forjados nela. Às vezes, eu amava dançar, né? Eu amo dançar. E hoje eu não danço mais, mas eu sou apaixonada por dança. Eu tive lá minhas limitações, físicas até também. E aí o Mário fala assim, caramba, se ela vir gostar de dançar, né, você vai ficar louca, né? Imagina, por estar aquele negócio lá, vestido de balézinho. Eu falei assim, com certeza, eu vou ficar louca se ela quiser dançar. Só que eu não vou empurrar minha filha porque eu quero. Porque, na verdade, é como se eu quisesse me realizar através dela. E ela não sou eu. Eu tive a minha história, eu tive os meus fracassos e os meus sucessos. E a minha filha vai ter as suas histórias, os seus sucessos e os seus fracassos. Entende? Então, quando a gente sai dessa posição de senhor da nossa família, né? Que se eu não der, meu Deus, não, peraí. Eu falo para Deus, tem coisa que eu queria dar, ele fala assim, não tem como dar. Senhor, olha só, a Lavínia, antes de ser minha filha, é sua. Você só me emprestou. Ela é sua responsabilidade. Então, se o Senhor quiser proporcionar isso para ela, se ela realmente precisa disso, o Senhor vai dar algum jeito aqui para a gente proporcionar isso aqui para ela. Senão, eu estou entendendo que ela não precisa disso. Se a gente não conseguir dar isso, é porque talvez ela não precise disso para aquilo que o Senhor quer fazer através dela, porque não é sobre mim. É sobre a minha filha e sobre o que Deus quer fazer através dela. E eu estou falando de filho porque o filho é o lugar mais sensível, né? Mas isso é para tudo. O esposo, às vezes a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. A gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue influenciar o outro. Mudar não consegue. Então, pensem nisso. Se o valor é muito de família, não se endivida, não se enrola porque é para a família, porque você não é o Deus da sua família. Se você não está conseguindo dar alguma coisa para sua família, não se esqueça que existe um Deus acima de você e que você precisa recorrer a ele quando você perceber que você acabou. Os seus recursos acabaram, você precisa recorrer a quem tem. Por que a gente se enrola financeiramente? Porque a gente fica esperando que Deus faça uma coisa que era para a gente fazer, e o contrário, a gente quer fazer aquilo que era para Deus fazer. Em vez de a gente pegar 5 pães e 2 peixinhos e dar na mão de Jesus, porque ele que multiplica, a gente vai lá no centro e passa o cartão para comprar não sei quantos pães, que nem vai dar para alimentar a multidão. Não, mas eu vou. Qual é o limite do seu cartão? É tanto. Nem vai dar para alimentar todo mundo. Tu vai lá e passa. Estou fazendo uma analogia aqui, vocês estão entendendo, né? Você só tem 5 pães e 2 peixinhos. Quem multiplica é o Senhor. Você não tem esse poder de multiplicar. Você pega aquilo que você tem e você dá na mão de Deus. As pessoas perguntam assim, ó. Cara, as pessoas ficam assim, desesperadas no supermercado. Eu não fico desesperada no supermercado. Dá uma raiva, eu confesso. Que eu olho lá, tem uma aula lá na plataforma, é Softlist. É um aplicativo que eu ensino vocês a usarem. Vai fechar um mês agora, então pode ser até que se vocês vão fazer compra de mês, eu aconselho vocês a irem lá assistir essa aula, que eu falo desse aplicativo e eu ensino como usar ele. E ele é maravilhoso para fazer compra. E depois que você faz a primeira compra, a segunda, ele mostra para você o preço que você pagou na última compra. Aí é muito legal, né? Só que tem sido muito sofrido, porque você olha e no mês passado sempre estava mais barato no mês passado. Só que eu vejo assim, eu vejo as pessoas muito desesperadas assim quando o assunto é mercado, porque as coisas têm ficado muito caras realmente. E eu falo para vocês, a gente ficou, já tivemos outros aumentos, né? Mas a gente estava com o mesmo valor de mercado há mais de 2 anos. O mesmo valor que a gente separa para ir no mercado, mais de 2 anos. Estou falando 2 anos por baixo, mas acho que tem mais.
Como assim? Como é que você conseguia? Ué, simples, meu salário não tinha aumentado. Então, não tinha como aumentar o valor do mercado. E o que eu fazia? Aquilo que eu estou falando para vocês. Pegava meus 5 pães e 3 peixinhos, apresentava a Deus e ia para o mercado com aqueles 5 pães e 3 peixinhos. Tinha mês que a gente vinha com um carrinho barrotado. Gente, Deus multiplicou aqui, né? Agora. Mas tinha mês que vinha murcho o carrinho. Eu falei assim, Jesus. Mas aí sabe o que acontecia? Deus multiplicava dentro de casa, que dava os 2 meses aquela compra. A gente faz compra de 2 em 2 meses. Vou falar sobre isso depois. Então, Deus ele multiplica. Só que quando a gente quer enfiar a nossa mão para fazer, você não vê o que Deus pode fazer, porque tu já fez. Então, lembre-se disso, tá? Não existe valor bom ou ruim. Eu acho que eu me alonguei demais, mas era muito importante tudo que eu falei. E eu queria que vocês olhassem agora lá para as suas respostas. Vocês se identificaram aí, mas esquece isso que vocês se identificaram. Olha lá para cada pergunta, para cada porquê de vocês. E eu quero que vocês tentem enxergar qual o valor no uso do dinheiro está escondido em cada uma daquelas respostas que você deu. Preparados? Podem fazer. Então, vocês vão lá agora. Olha lá na resposta 1. O que você respondeu? Isso aí é o quê? Tem jeito de ser que valor no uso do dinheiro? Isso tem a ver com segurança? Isso tem a ver com independência? Tem a ver com liberdade, status, sucesso? Ó, vou dar um exemplo. Esse exemplo é clássico e ele se encaixa muito bem. Pode falar, Alan, pode falar. Ô, Sula, por exemplo, do valor sobre o dinheiro, né? Você passou 8. Eu me identifiquei com 4 delas. É isso mesmo? Calma, só o início. Agora você vai ver nas suas respostas, as suas respostas são mais soberanas do que aquilo que você se identificou. Tá. E aí, agora, presta atenção nisso que eu vou explicar. Vamos supor que você botou assim, ó. Qual foi a compra que te fez mais feliz? Aí você botou assim, meu carro. O carro é um clássico. Porque a mesma coisa pode ser quase tudo isso aqui, quase todos esses valores. Vai depender do porquê. Porque se você responder assim, foi o carro, a compra que fez mais feliz. Por quê? Porque eu já fui assaltado em um ônibus e eu nunca mais quero passar por isso. Eu tenho meu carro. Qual é o valor que está ali? Segurança. Agora, se você fala assim, graças a Deus, comprei meu carro, entendeu? Nunca mais precisar ficar pedindo carona para os outros, ter que ficar esperando a boa vontade dos outros. Qual é o valor que está aí? Independência. Agora, se você fala assim, graças a Deus, comprei meu carro, não vou precisar mais ficar esperando ônibus, a boa vontade do Uber, eu vou e volto a hora que eu quiser, qual é o valor que está aí? Liberdade. Se você fala assim, agora eu comprei o carro, vou poder passear com a minha família nos lugares que a gente não conseguia ir, vai ser muito legal, porque eu vou levar meus filhos e meus filhos vão amar, e a minha esposa, bababá, bababá, pão duro. Repara que não tem muito a ver com a experiência, mas com a sensação das pessoas que você quer ver. Qual é o valor que está no carro ali? A família. Se você fala assim, caramba, comprei meu carro e nunca mais, poxa, eu lembro de um dia que a minha vizinha passou mal, caramba, eu me senti mal de não poder ajudar minha vizinha, não tinha um carro para poder levar ela, qual o valor que está ali? Contribuição. Não, olha, meu sonho era esse carro, essa marca, essa cor. Gente, quando eu comprei, qual é o valor que está ali? Status e sucesso. Repara, é a mesma coisa. O mesmo item, mas é o seu porquê que vai dizer qual o valor que está escondido ali. Então, por isso que eu pedi para vocês serem profundos nos porquês de vocês, para que vocês possam identificar de verdade qual o valor que está ali por trás. Tá? Então, vou lá, vou dar 10 minutinhos para vocês. 10 é muito, eu acho, hein? 5 minutinhos para vocês se
5 é pouco? 7. Pronto. 7 minutos para vocês fazerem isso. Dá pausa aqui na gravação.